Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Maravilha, galera. Bom, turma, hoje nós vamos começar o nosso curso de genética. E, na minha humilde opinião, essa genética que aparece no vestibular, que é a genética clássica, ela iniciou-se com os trabalhos do Mendel. Então eu acho justíssimo começarmos o nosso curso de genética clássica falando sobre os trabalhos do pai da genética, que foi Gregor Johann Mendel. Mendel publicou trabalhos em 1865 que deram origem à genética. Ou seja, a genética existe a partir dos trabalhos do Mendel. E o Mendel obteve sucesso e outros geneticistas na mesma época não, por uma série de motivos. Um deles foi o material que o Mendel escolheu para trabalhar. Quem teve pelo menos uma aula de genética na vida deve se lembrar que o Mendel trabalhou com ervilhas, né? Essa ervilha de cheiro, essa ervilha que a gente come. E a ervilha facilitou demais a vida do Mendel por uma série de motivos. Em primeiro lugar, a ervilha é muito fácil de ser plantada. Aquilo que a gente come da ervilha é a semente dela. Era só o Mendel jogar aquela semente na terra, regar, ela gerava um pé de ervilha que tem um ciclo de vida rápido. Isso também ajudou muito o Mendel, porque permitiu ao Mendel analisar várias gerações de ervilha em um único ano. E uma outra vantagem enorme da ervilha é que ela gera um grande número de descendentes a cada cruzamento. Isso permitiu ao Mendel trabalhar com dados estatísticos. A gente sabe que quando quer trabalhar com dados estatísticos, quanto maior o número de casos que a gente analisa, melhor é, né? Eu não posso fazer uma pesquisa eleitoral entrevistando uma pessoa só. Mas eu posso fazer uma pesquisa eleitoral, dependendo do nível, entrevistando 1000 pessoas, né? Eu não posso analisar um único filho e achar que aquilo sempre vai acontecer. Mas eu posso analisar 8.000 filhos e tirar dali um modelo matemático do que acontece. E em alguns cruzamentos, o Mendel chegou a contar mais de 8.000 sementes de ervilhas. Então isso permitiu a ele trabalhar com dados estatísticos, tá? A ervilha, turma, é uma planta que na natureza ela se autofecunda. Então ela é uma flor, a flor da ervilha tem a parte masculina e a feminina na mesma flor, né? Então na natureza o grão de pólen da flor cai sobre o estigma da mesma flor, forma o tubo polínico e o núcleo gamético vai lá fecundar a oosfera. E todo ser que se autofecunda tende a se tornar puro. O que é uma planta pura? É aquela que por autofecundação só produz descendentes iguais a si mesma. E o material de partida que o Mendel tinha era composto por plantas puras. Então, se o Mendel plantasse uma semente lisa, ela iria gerar um pé de ervilha que por autofecundação só produziria sementes lisas. Se o Mendel plantasse uma semente amarela, ela iria gerar um pé de ervilha que por autofecundação só produziria sementes amarelas, tá? Então o material de partida que a gente fala do Mendel era composto por plantas puras. Só que a ervilha também aceita fecundação cruzada. E quando Mendel queria fazer fecundação cruzada, ele fazia polinização manual. Então, quando ele queria criar o que ele chamou de híbrido, o que ele fazia? Assim que abriam as flores, ele cortava fora a parte masculina. Então, essas flores não se autofecundariam mais. Aí ele pegava a antera dessa daqui, vinha manualmente jogar o grão de pólen nessa. E fazia a mesma coisa com o grão de pólen da outra flor. Tá? E a ervilha também aceita fecundação cruzada. Existem plantas que se autofecundam que têm mecanismos genéticos para evitar a fecundação cruzada. A ervilha aceita os dois.
Então, quando o Mendel queria fecundação cruzada, ele fazia polinização manual. Quando ele queria autofecundação, ele deixava a planta sozinha que ela se autofecundava. E o Mendel estudou 7 características de ervilha. E estudou uma de cada vez. Depois que ele entendeu como que uma característica era transmitida de uma geração para outra, aí ele foi estudar 2, 3, 4 características ao mesmo tempo. E ele sempre usou o mesmo método. O Mendel partia de plantas que ele chamou de geração parental. A geração parental do Mendel era composta por plantas puras. E plantas puras eram aquelas que durante 2 anos por autofecundação só produziam descendentes iguais a elas mesmas. As plantas da geração parental eram iguais para 6 características e diferentes para uma. A característica diferente era a característica que o Mendel iria estudar. Então, por exemplo, ele pegou uma planta pura que por autofecundação produzia semente lisa e cruzou com uma planta pura que por autofecundação produzia semente rugosa. Então aqui ele fez fecundação cruzada. E aí ele analisava os descendentes da primeira geração de filhos, que ele chamou de geração F1. Nesse caso ele obteve em F1 100% de sementes lisas. A característica que aparecia em todos os descendentes de F1, o Mendel chamou de característica dominante. E a característica que desaparecia em F1, o Mendel chamou de característica recessiva. Lisa é dominante sobre rugosa. Rugosa é recessiva em relação à lisa. Aí o Mendel plantava as sementes da geração F1, elas se desenvolviam em pés de ervilha e ele deixava esses pés de ervilha se autofecundar. O símbolo de autofecundação é uma bolinha com um X dentro, é esse símbolo que a gente vai usar daqui para frente. E aí ele contava os descendentes da segunda geração de filhos, que ele chamou de geração F2, filhos 2. Nesse caso, ele obteve em F2 5.474 ervilhas lisas para 1.850 ervilhas rugosas. O Mendel não gostava desses números absolutos da geração F2, porque ele já tinha percebido que esse número variava de um cruzamento para o outro. Por exemplo, quando ele analisou cor da semente, em F2 ele obteve 6.022 amarelas para 2.001 verdes. Não dava para comparar 6.022 com 5.474, mas talvez desse para comparar proporção. 1 sobre 10 é igual a 10 sobre 100, é a mesma coisa. Né? E para transformar isso em proporção, ele dividia os dois números pelo menor. Nesse caso, ele vai dividir 5.474 por 1.850, que vai dar aproximadamente 2,96. E 1.850 por 1.850 dá 1. Então, ele tem aproximadamente 3 lisas para cada rugosa na geração F2. Ou 3/4 de lisas e 1/4 de rugosas, ou 75% de lisas para 25% de rugosas. Esse resultado se repetiu para 7 características que o Mendel estudou. Cruzava a geração parental, obtinha em F1 100% de indivíduos com uma das 2 características. Autofecundava F1, obtinha em F2 aproximadamente 3 com a característica dominante para 1 com a característica recessiva, ou 3/4 dominante, 1/4 recessivo, ou 75% dominante e 25% recessivo. Então ele tem um resultado que se repete.
Resta agora ao Mendel conseguir explicar o que aconteceu. Lembrando que o Mendel não sabia nada sobre DNA, o Mendel não conhecia o que era gene, o Mendel não conhecia o processo de meiose, ou seja, o Mendel não sabia nada do que você já sabe, ou pelo menos deveria saber. E o resultado que mais intrigou o Mendel foi o fato da característica recessiva desaparecer em F1 e reaparecer em F2. Então, o que o Mendel pensou? Se eu estou olhando para essa semente e estou vendo que ela é lisa, é porque ela tem alguma coisa dentro dela que faz com que ela seja lisa. Esse alguma coisa o Mendel chamou de fator. Então, se eu estou olhando para a semente e estou vendo que ela é lisa, é porque ela tem um fator para ser lisa. Só que quando ela se autofecunda, ela transmite a característica rugosa para os descendentes. Para ela transmitir a característica rugosa para os descendentes, ela também tem que ter um fator para ser rugosa. Então ela teria um fator para ser lisa porque ela é lisa. E um fator para rugosa para poder gerar descendentes rugosas. Então o Mendel vai basear toda a sua interpretação no princípio de que para cada característica existe um par de fatores. Os fatores do Mendel são os genes alelos, turma. Genes que ocupam o mesmo locus no cromossomo e agem sobre a mesma característica, tá? Lembra que no par de cromossomos homólogos, onde estão os genes alelos, um cromossomo você herdou do seu pai, o outro você herdou da sua mãe. Consequentemente, um alelo do par você herdou do seu pai, o outro alelo do par você herdou da sua mãe. Para cada característica existe um par de genes alelos. Um gene herdado do pai e um gene herdado da mãe. Formato do lóbulo da minha orelha, que é isso aqui, um par de genes alelos. Um gene que eu herdei do meu pai e um gene que eu herdei da minha mãe. Quantidade de dedos que eu vou ter nas mãos e nos pés, um segundo par de genes alelos. Um gene que eu herdei do meu pai e um gene que eu herdei da minha mãe. O meu tipo sanguíneo em relação ao sistema BO, um par de genes alelos. Um gene que eu herdei do meu pai e um gene que eu herdei da minha mãe. Para cada característica existe um par de genes alelos. Um gene que nós herdamos do pai e um gene que nós herdamos da mãe. Para a ervilha é a mesma coisa. Para cada característica que o Mendel estudou, existe um par de genes alelos. Um gene que vem da parte masculina da flor e um gene que vem da parte feminina da flor. Beleza? Então vamos ver como é que o Mendel interpretou isso aqui, turma. Que pessoa o Mendel, viu? Que saudade que eu tenho desse cara, meu. Pessoa incrível. Quando o Mendel nos deixou, foi uma tristeza enorme, perdi um grande amigo. Conheci o Mendel num congresso de genética em Caxambu, Minas Gerais. Estávamos participando de uma mesa redonda, eu, o Mendel, o Watson, o Crick e o Darwin. Então vocês imaginam essas 5 feras juntas, o sucesso que foi. A plateia enlouqueceu, né? Como sempre. Aí saímos para jantar. O Mendel era um piadista de marca maior. Mendel foi o primeiro stand-up comedy da história. E o Mendel contou várias piadas engraçadas. Todo mundo riu muito. Aí eu resolvi contar uma piada. Contei uma piada super sem graça. Ninguém deu risada. Só o Mendel. Já passou, foi horrível. Então, olha só, vamos chamar de errão o gene para semente lisa e de errinho o gene para semente rugosa. E errão é maior que errinho. Errão é dominante sobre errinho. Gene dominante é aquele que sempre se expressa ou é aquele que se expressa apenas... aquele que se expressa mesmo em dose única. Ou seja, se no par de alelos a ervilha tiver pelo menos um gene errão, ela já é lisa. Gene recessivo é aquele que só se expressa em dose dupla.
Portanto, a semente só será rugosa se no par de alelos ela tiver 2 errinhos, tá? A ervilha pode ter 2 errão no par de alelos? Pode, né? É só herdar um errão do pai e um errão da mãe. Ela pode ter um errão e um errinho no par de alelos? Pode. É só herdar um errão do pai e um errinho da mãe, ou vice-versa. E ela também pode ter 2 errinhos no par de alelos. Só herdar um errinho do pai e um errinho da mãe. Como errão é dominante sobre errinho, basta um errão no par para que a semente já seja lisa. Então as sementes errão, errão e errão, errinho são lisas e elas são igualmente lisas. Olhando para uma semente lisa não dá para saber se ela é errão, errão ou errão, errinho. E a semente errinho, errinho vai ser rugosa, beleza? A geração parental do Mendel era uma geração pura. Puro é aquele que tem genes iguais no par de alelos. Puro é aquele que tem genes iguais no par de alelos. Então, para essa semente ser lisa, ela precisa ter o gene errão. Para ela ser pura, ela precisa ter 2 genes errão. Aí ela foi cruzada com essa rugosa, que só pode ser errinho, errinho. O Mendel não sabia nada sobre meiose, turma, mas o Mendel sabia que para ter reprodução sexuada tem que ter formação de gameta seguido de fecundação. E a grande sacada do Mendel, o lance de gênio do Mendel, foi propor a separação dos alelos na formação dos gametas. Foi propor que na hora de formar gameta, esse errão vai para um gameta, esse errão vai para o outro. Esse errinho vai para um gameta, esse errinho vai para o outro. Ao propor a separação dos alelos na formação dos gametas, o Mendel estava prevendo o que ocorre na meiose. Porque na meiose ocorre a separação dos homólogos, consequentemente também ocorre a separação dos alelos. A meiose gera célula haploide que tem um cromossomo de cada par, consequentemente um alelo de cada par. Então, ao propor a separação dos alelos na formação dos gametas, o Mendel estava antevendo o que ocorre na meiose. E nós só fomos descrever o processo de meiose na década de 1930. E ele publicou os trabalhos dele em 1865. Tá? Então a grande sacada dele foi antever, foi prever o que ocorre na meiose. Tá? Ele chamava isso de lei da pureza dos gametas. O gameta tem sempre um único gene para cada característica. Nesse caso, ou o gameta vai ter o gene errão, ou ele vai ter o gene errinho. E para formarmos a nossa geração F1, nós temos que ver todas as combinações gaméticas possíveis dos gametas masculinos, que eu representei com esse rabinho, com os gametas femininos. Então, ó, se esse fecunda esse, o pai manda errão, a mãe manda errinho, o filho vai ser errão, errinho. Se esse fecunda esse, errão, errinho. Esse fecundando esse, errão, errinho. Esse fecundando esse, errão, errinho. Ou seja, de qualquer jeito que eu combino em F1, só vai dar semente errão, errinho. E a semente errão, errinho é lisa. Então, em F1, na teoria, eu estou com 100% de lisas. Aí ele vai autofecundar essa F1, quer dizer que vai cruzar ele com ele mesmo. De novo ocorre a separação dos alelos na hora de formar gametas. Esse errão vai para um gameta, esse errinho vai para o outro. Esse errão vai para um gameta, esse errinho vai para o outro. Certo? Aí, para formar nossa geração F2, nós temos que ver todas as combinações gaméticas possíveis dos gametas masculinos com os femininos. Então, se esse fecunda esse, errão, errão. Esse fecundando esse, errão, errinho. Esse fecundando esse, errinho, errão. Mas você sempre coloca a letra maiúscula na esquerda.
erram, errinho. E esse fecundando esse, errinho, errinho. E Fefa, agora para mim complicou, hein, mano? Porque eu sou meio ruim de genética, eu posso fazer a tabela de cruzamento? Você deve fazer a tabela de cruzamento. Não é vergonha nenhuma fazer uma tabela de cruzamento numa prova. Vergonha é errar porque não fez, tá? A tabela de cruzamento chama quadro ou quadrado de Punnett. No popular, amiguinhos, é jogo da velha. No popular é hashtag. Então você faz a hashtag e divide o quadradinho aqui de cima em 2. Aqui você vai colocar os genes do pai. Eu escolhi esse cara aqui para ser o pai, tá? Tanto faz quem é o pai aqui, porque a autofecundação é pai e mãe ao mesmo tempo, certo? Então aqui eu coloco os genes do pai. Ele é errão, errinho. Aqui os gametas que o pai vai fazer. Vai fazer gametas com o gene errão e gametas com o gene errinho. Aqui você coloca os genes da mãe. A mãe é errão, errinho. Aqui você coloca os gametas que a mãe vai fazer. Ela vai fazer gametas com o gene errão e gametas com o gene errinho. Aqui são os filhos, galera, ó. Encontro da linha com a coluna. Esse filho é o encontro dessa linha com essa coluna. Então, para esse filho, o pai manda errão, a mãe manda errão, o filho vai ser errão, errinho, errão, errão. Esse filho é o encontro dessa linha com essa coluna. A mãe manda errão, o pai manda errinho, o filho vai ser errão, errinho. Esse filho é o encontro dessa linha com essa coluna. O pai manda errão, a mãe manda errinho, o filho vai ser errão, errinho. E esse aqui é o encontro dessa linha com essa coluna. O pai manda errinho, a mãe manda errinho, o filho vai ser errinho, errinho. Beleza? Turma, a tabela não nos fornece a quantidade de filhos, mas sim a proporção esperada de filhos. E o Mendel só chegou nessa proporção analisando 8.000 descendentes, né? Então, o que nós esperamos em F2? Uma semente errão, errão, para duas errão, errinho, para uma errinho, errinho. Isso é o resultado esperado. As sementes errão, errão e errão, errinho são lisas. A semente errinho, errinho é rugosa. Então, nós esperamos em F2 3 lisas para uma rugosa, 3/4 para 1/4 ou 75% para 25%. Então, na teoria, 3/1. No campo, 2,96/1. Será que aquilo que o Mendel está propondo aqui explica o que ele obteve aqui? Sem dúvida, né? Isso está dentro do chamado desvio padrão, que é o erro aceitável da amostra, tá? É aquele erro da pesquisa eleitoral, lembra? Fala que a pesquisa eleitoral tem um erro de 3% para cima ou para baixo? Então, isso está dentro do esperado, tá? Estatisticamente, nesse caso, 2,96/1 é igual a 3/1, tá? Nós simulávamos os cruzamentos do Mendel em sala de aula, usando o sorteio aleatório de genes, e quando a gente somava os dados todos da sala, a gente chegava muito perto de 3/1 também. Teve um ano que nós chegamos em 3,01/1, ou seja, chegamos mais perto do que o próprio Mendel, né? Então, qual vai ser a conclusão do Mendel? Para cada característica existe um par de genes alelos. Esses genes sempre se separam na formação dos gametas. O Mendel chamava isso de lei da pureza dos gametas. Nesse caso, ou o gameta vai ter errão, ou o gameta vai ter errinho. E quando o cara fizer 2 tipos diferentes de gametas assim, eles serão produzidos na mesma proporção.
Metade dos gametas terão gene errão e metade terão gene errinho. Então, se eu sou um cara errão, errinho, nos meus 300 milhões de espermatozoides, 150 milhões terão o gene errão, 150 milhões terão o gene errinho. Uma mulher que é errão, errinho, a chance do óvulo dela ter o gene errão é meio, e de ter o gene errinho também é meio. Essa foi a conclusão do trabalho do Mendel. Só que aí o Mendel vai apresentar os resultados dele na reunião anual de ciências. E estavam lá na reunião os caras que estudaram no ensino médio com o Mendel. O Mendel foi um péssimo aluno de biologia no ensino médio e um ótimo aluno de matemática. E aí, de repente, o Mendel chega com uma teoria para explicar algo da biologia. Os caras falaram, não, esse monge aí tá doidão. Esse monge está trabalhando com 2 tipos de planta, uma que ele conta, a outra que ele fuma. Né? Esquece o Mendel, esqueceram os trabalhos do Mendel, engavetaram os trabalhos do Mendel. O Mendel morreu sem saber a importância que ele teria para a humanidade. O Mendel morreu sem ter os seus trabalhos reconhecidos pela comunidade científica. Tá? Só em 1900 que um grupo de pesquisadores refez os trabalhos do Mendel e o que eram as conclusões dele passaram a ser chamadas de primeira e segunda lei de Mendel. Né? Pensar que durante muito tempo os caras acreditaram na teoria do homúnculo e não conseguiram entender o Mendel é brincadeira, né? O cara que propôs essa teoria do homúnculo, esse sim devia ter queimado uma erva nervosa. Ele falou que olhou um espermatozoide no microscópio de luz e viu uma miniatura de gente pendurada lá dentro. Então nós sairíamos prontos do espermatozoide do pai. A mãe seria apenas um lugar para a gente se desenvolver. Né? Isso seria partenogênese a partir de espermatozoide. Eu não conheço nenhum caso. Né? E ainda bem que isso está errado. Né? Você imagina se tivesse certo esses espermatozoides começassem a crescer em qualquer lugar? O cara entraria sozinho no banheiro, sairia com 300 milhões de pequenas crianças para ele criar, né? Ah, tem criança crescendo aqui no vão dos dedos, criança crescendo na parede do box, ia ter o submundo do esgoto, né? Ah, quem é seu pai? Não sei, eu nasci de uma punheta, vivi no esgoto até ontem, né? Então, felizmente, isso estava errado. Aí, em 1900, refizeram os trabalhos do Mendel e o que eram as conclusões dele passaram a ser primeira e segunda lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, o monohibridismo, ela diz que para uma característica existe um par de genes alelos. Esses genes sempre se separam na formação dos gametas, né? O gameta sempre tem um único gene para cada característica. E se o cara formar 2 tipos diferentes de gametas, esses gametas serão produzidos na mesma proporção. Uma característica é condicionada por um par de genes alelos que se separam na formação dos gametas, indo apenas um gene para cada gameta com igual probabilidade. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.